Qual o impacto no Poder Judiciário da reforma administrativa encaminhada pelo governo? Muitos dizem que o Judiciário não seria afetado pela reforma, que o Judiciário estaria fora da reforma. Mas não é bem assim. Quem está fora da reforma é a magistratura, formada pelos juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Os servidores públicos do Judiciário, tais como analistas judiciários e técnicos judiciários, são afetados pela reforma basicamente da mesma forma que os servidores dos demais poderes. Bom, o que a reforma faria então de concreto? Podemos começar falando sobre o que ela não faria. Como a reforma não atinge a magistratura, ela não acaba com os atuais problemas muito graves, inaceitáveis, de pagamentos feitos acima do teto constitucional. Pagamentos esses que às vezes passam de 50, 100, 200, 500 mil reais em um único mês. Isso porque é a magistratura hoje em dia que mais se beneficia desse tipo de pagamento. E a solução para esse problema, inclusive, é outra, não é PEC, como foi encaminhado pelo governo. A solução para isso é um projeto de lei de regulamentação do teto remuneratório, projeto esse que já tramita há mais de 4 anos na Câmara dos Deputados e espera há mais de 4 anos votação na Câmara dos Deputados. Bom, o que teria efeito concreto então? Um dos riscos que existem com a reforma encaminhada pelo governo é o aumento do patrimonialismo e do nepotismo no Poder Judiciário. Isso por quê? Porque uma das alterações feitas pela PEC encaminhada pelo governo é acabar com a atual exigência de que as funções de confiança somente possam ser ocupadas por servidores de carreira e que os cargos em comissão tenham que ser ocupados por servidores de carreira em um certo percentual mínimo. Quando nós analisamos o judiciário como um todo, tanto a esfera federal quanto estadual, essas posições somam mais de 130 mil. Aliás, um número bastante grande e que a reforma não afeta de forma alguma, não faz nada para reduzi-las. Bom, com a reforma, então, todas essas mais de 130 mil posições poderiam ser ocupadas por pessoas de fora da administração, o que, como falamos, abre margem para que existam casos de nepotismo. O recente caso de um ministro do STJ que indicou o próprio filho para uma vaga de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, com remuneração de mais de 37 mil reais mensais, e sendo que seu filho tinha apenas um pouco mais de um ano de registro na OAB, evidenciam o tamanho desse risco. Bom, os problemas não param por aí, né? Essa questão, esse fim da exigência em relação aos cargos em comissão e as funções de confiança abre margem para uma ocupação política do Poder Judiciário, político-partidária do Poder Judiciário. Isso é especialmente grave em relação à Justiça Eleitoral, que, como sabemos, é quem administra as eleições no Brasil. O fim dessa exigência de que as funções de confiança e cargos de comissão tenham que ser ocupados por servidores de carreira em um percentual mínimo, aumentaria em mais de 20 vezes o número de posições na Justiça Eleitoral que poderiam ser ocupadas por pessoas não concursadas, por pessoas de fora da administração. Isso faria com que o número dessas posições passasse para mais de 10 mil posições, o que colocaria em risco a própria lisura do processo eleitoral. Imagine você, por exemplo, que as pessoas responsáveis pela segurança das urnas eletrônicas possam ser pessoas indicadas dessa forma. Em resumo, a proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo não deve ter um impacto positivo no Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que ela não combate as maiores distorções, os maiores privilégios existentes no Judiciário, ela ainda abre espaço para o aumento dos casos de nepotismo e de patrimonialismo no Judiciário e coloca em risco a própria lisura do processo eleitoral, o que, em última análise, coloca em risco a própria democracia no Brasil.